prosseguimento à nossa audição do livro O Mesmo de Sempre, de Morgan Housel. Hoje iremos para a história 3, Expectativas e Realidade. A primeira regra da felicidade é baixar as expectativas. Sua felicidade depende mais de suas expectativas do que de qualquer outra coisa. Assim, em um mundo que tende a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo, uma importante habilidade na vida é assegurar que as metas não sejam reajustadas para cima o tempo todo. É também uma das mais difíceis. Uma narrativa comum da história é a seguinte: as coisas melhoram, a riqueza cresce, a tecnologia traz eficiência e a medicina salva vidas. A qualidade de vida aumenta. Mas então as expectativas das pessoas aumentam na mesma medida, quando não mais, porque essas melhorias também beneficiam aqueles à nossa volta em cujas realidades baseamos as nossas. A felicidade muda pouco, a despeito de um mundo melhorar. Sempre foi assim. Montesquieu escreveu há 275 anos. Se apenas desejássemos ser felizes, isso não seria difícil. Mas queremos ser mais felizes do que os outros. E isso é quase sempre difícil, pois acreditamos que os outros são mais felizes do que realmente são. John Rockefeller nunca dispôs de penicilina, filtro solar ou analgésicos. Mas não podemos afirmar que um americano de baixa renda, que disponha de analgésicos e filtro solar, hoje esteja melhor do que Rockefeller em seu tempo, porque não é assim que nosso raciocínio funciona. Avaliamos nosso bem-estar em comparação a dos outros, e os luxos se tornam necessidades num intervalo de tempo extraordinariamente curto, quando aqueles à nossa volta melhoram de vida. O investidor Charlie Munger observou certa vez que o mundo não é movido pela ganância, mas pela inveja. Explico em seguida o que ele quer dizer com isso, contando uma breve história sobre os anos 1950. O presente e o futuro imediato parecem espantosamente bons. Começava a matéria da capa da revista Life de janeiro de 1953. O país acaba de atravessar o melhor ano de sua história em termos econômicos, prosseguia. Isso fora conseguido com 10 anos consecutivos de pleno emprego, graças a iniciativas que promoveram um reconhecimento cada vez maior de que o trabalhador que realiza seu trabalho sob condições salutares, agradáveis e é bem remunerado é um profissional valioso. A riqueza veio tão rápido para tanta gente que foi chocante. Na década de 1930, minha preocupação era se teria algo para comer, afirmou um taxista à Life. Hoje em dia, é se vou encontrar vaga para estacionar. Se essas citações não o surpreendem, é porque na década de 1950 costuma ser lembrada como a era dourada da prosperidade da classe média. Pergunte a qualquer americano em que momento o país esteve no auge e essa década, sem dúvida, estará entre as mais citadas. E quanto a hoje? Mundos diferentes sem comparação. O sentimento dominante é, naquela época era melhor. Existe uma visão nostálgica muito comum sobre a típica vida nos Estados Unidos na década de 1950. O analista geopolítico George Friedman certa vez resumiu: nas décadas de 1950 e 1960, a renda média permitia que uma família de até 3 filhos fosse sustentada por um único provedor, normalmente o marido, sendo a esposa encarregada das tarefas domésticas. Permitia comparar uma casinha modesta no subúrbio, um carro do ano e outro mais velho. Permitia viajar com a família nas férias e, com cuidado, também poupar um pouco. Essa versão do estilo de vida da década de 1950 é verdadeira no sentido de que a família americana média tinha de fato 3 filhos, um cachorro, um marido encarregado do ganha-pão que trabalhava como operário e assim por diante. Mas a ideia de que ela estava em situação melhor do que hoje em dia, de que usufruísse de maior prosperidade e segurança, seja qual for o critério de medição, é fácil de desmistificar. A renda anual da família americana média, ajustada para a inflação, era de $29 mil em 1955. Em 1965, de $42 mil. Em 2021,
de 70.784 dólares. A Life descreveu a década de 1950 como próspera de uma maneira que teria parecido inacreditável para alguém vivendo na década de 1920. O mesmo vale para os dias atuais. Uma família da década de 1950 teria achado incompreensível seus netos ganharem mais do que o dobro do que eles próprios haviam ganhado. E a renda mais alta não decorreu de um aumento nas horas trabalhadas, tampouco inteiramente ao fato de as mulheres terem ingressado em grande número na força de trabalho. O salário médio por hora, ajustado à inflação, é quase 50% maior hoje do que em 1955. Algumas das preocupações econômicas atuais teriam deixado uma família na década de 1950 perplexa. A proporção de proprietários de imóvel era 12 pontos percentuais mais baixa em 1950 do que hoje. O domicílio médio era um terço menor do que atualmente, embora abrigassem mais moradores. A alimentação consumia 29% do orçamento doméstico em 1950, comparado a 13% hoje. A mortalidade no local de trabalho era 3 vezes mais elevada do que hoje. É desse período econômico que sentimos saudade? É, e é importante compreender por quê. Ben Franz teve uma infância difícil. Seu pai, um imigrante, não falava inglês, não encontrava emprego e se estabeleceu numa área da cidade de Nova York, controlada pela máfia italiana, onde a violência era parte da vida cotidiana. Mas Franz afirmou que nada disso incomodava seus pais. Eles estavam empolgados, ele recorda. Era uma vida dura, mas eles não sabiam disso, porque vinham de uma vida mais dura ainda. Então, apesar de tudo, era uma melhoria. Os Ferenc fugiram da Romênia para escapar da perseguição aos judeus durante o Holocausto. A família chegou aos Estados Unidos em pleno inverno no convés aberto de um navio, quase morrendo de frio. Ferenc mais tarde se tornou advogado e processou criminosos de guerra nazistas no julgamento de Nuremberg e era uma das pessoas mais felizes que já conheci. É impressionante como as expectativas podem alterar a forma como interpretamos as circunstâncias. Tenho um amigo africano que cresceu na mais profunda pobreza e hoje trabalha com tecnologia na Califórnia. Ele diz que até hoje fica admirado toda vez que come uma refeição quente. A seu ver, é espantoso como a comida é abundante nos Estados Unidos. E isso, para mim, parece surpreendente. Ele extrai imenso prazer de algo a respeito do que mal penso. Em 2007, o New York Times entrevistou Gary Kremen, fundador da Match.com. Na época, Kremen tinha 43 anos e um patrimônio de 10 milhões de dólares. Isso o situava na metade superior do 1% mais rico do país e provavelmente entre os primeiros 1.000 do 1% mais rico do mundo. No Vale do Silício, porém, ele era apenas mais um. Aqui, com 10 milhões, você é um Zé Ninguém, disse ele. O jornalista escreveu. Ele trabalha de 60 a 80 horas semanais porque acha que não tem dinheiro suficiente para relaxar. Não existe riqueza objetiva. Tudo é relativo, especialmente em relação aos que nos cercam. Determinar nosso merecimento na vida e o que deveríamos esperar é o caminho da menor resistência. Todo mundo é assim, subconscientemente ou não. Todo mundo olha em volta e diz: o que os outros como eu possuem? O que fazem? Acho que eu deveria ter e fazer a mesma coisa. Acredito que essa seja uma janela para compreendermos por que sentimos nostalgia dos anos 1950, a despeito de a vida hoje ser melhor sob praticamente qualquer parâmetro. O dinheiro compra a felicidade da mesma forma que as drogas trazem prazer. Pode ser incrível se bem utilizado, perigoso quando serve para mascarar uma fraqueza e desastroso quando não há quantidade que baste. O que a década de 1950 teve de tão único foi a capacidade das pessoas de encontrar equilíbrio financeiro de uma maneira que antes e desde então parecia ilusória. A Segunda Guerra Mundial deixou uma marca socioeconômica nos Estados Unidos. Entre 1942 e 1945, praticamente todos os salários eram determinados pelo Conselho Nacional do Trabalho de Guerra, o que favorecia uma remuneração mais equitativa, diminuindo a defasagem entre os trabalhadores de baixa renda e os de renda elevada.
Parte dessa filosofia continuou em vigor mesmo após os controles de salários serem suspensos. A variação de renda entre as classes em relação ao período anterior à guerra encolheu dramaticamente. O historiador Frederick Lewis Allen observou no pós-guerra que os maiores ganhos econômicos em termos de porcentagem haviam ido para os que ganhavam menos, reduzindo consideravelmente o abismo entre ricos e pobres na sociedade. Se olharmos para a década de 1950 e nos perguntarmos o que ela teve de diferente para parecer tão sensacional, eis aqui ao menos parte da resposta. Naquela época, a disparidade entre você e a maioria das pessoas à sua volta não era tão grande. Durante esse período, foi fácil manter as expectativas sob controle, porque poucas pessoas em seu círculo social tinham um padrão de vida muito superior ao seu. Muitos, mas não todos, americanos podiam olhar em torno e constatar que não só levavam vidas confortáveis, como também mais ou menos tão confortáveis quanto as daqueles à sua volta, com quem se comparavam. Esta é a única coisa que distingue a década de 1950 das demais. Assim, os salários comparativamente mais baixos que os de hoje pareciam ótimos porque todos ganhavam salários modestos. As casas menores pareciam ótimas porque todos moravam em casas pequenas. A inexistência de um sistema de saúde era aceitável porque os vizinhos viviam nas mesmas circunstâncias. Usar roupas de segunda mão era aceitável porque todo mundo fazia o mesmo. Acampar parecia uma forma adequada de passar as férias porque era o que todos faziam. Foi a única era moderna em que não houve demasiada pressão social para aumentar suas expectativas além dos seus rendimentos. O crescimento econômico se traduzia em felicidade direta. As pessoas não levavam uma vida melhor, apenas sentiam-se melhor. E isso durou pouco, claro. No início da década de 1980, a fraternidade do pós-guerra, que havia predominado nos anos 1950 e 1960, deu lugar a um crescimento mais estratificado, em que muitos labutavam arduamente, enquanto poucos enriqueciam de forma exponencial. O glorioso estilo de vida de uma minoria inflou as aspirações da maioria. Rockefeller nunca sentiu falta de analgésicos porque nunca soube que eles um dia existiriam. Hoje, no entanto, as mídias sociais acrescentam um elemento adicional ao problema, uma vez que todos podem observar o estilo de vida de todos, com frequência exagerado, fake e retocado. Você se compara aos outros segundo a imagem dourada que eles projetam da própria realidade, realçando os pontos positivos e disfarçando os negativos. O psicólogo Jonathan Haidt afirma que as pessoas usam as mídias sociais menos para se comunicar do que para se exibir. Vemos os carros que dirigem, as casas onde vivem, as escolas caras que frequentam. A possibilidade de dizermos, quero tal coisa, por que não tenho isso? Porque ele tem ou não? É muito maior hoje do que era algumas gerações atrás. A economia atual é boa em produzir 3 coisas: riqueza, capacidade de ostentar riqueza e muita inveja da riqueza alheia. Em décadas recentes ficou muito mais fácil olhar em torno e pensar, talvez seja verdade que tenho muito mais do que tinha antes. Mas, comparado a fulano e beltrano, sinto que não estou prosperando tanto assim. Parte dessa inveja é útil, pois dizer quero o que o fulano tem é uma tremenda motivação para o progresso. Contudo, a questão permanece. Podemos ter rendimentos maiores, mais riqueza e casas mais espaçosas, mas tudo isso é rapidamente sufocado pelas expectativas exageradas. Isso não quer dizer que a década de 1950 tenha sido melhor ou mais igualitária, nem sequer que devêssemos tentar reconstruir o antigo sistema. Essa é uma outra questão. Mas a nostalgia pela década de 1950 é um dos melhores exemplos do que acontece quando as expectativas se desenvolvem mais rápido do que as circunstâncias. Em outros aspectos, sempre foi assim e sempre será. Ser impelido pelas coisas que os outros têm e você não tem é um comportamento inevitável da maioria. E também serve para enfatizar como é importante administrar nossas expectativas se pretendemos levar uma vida feliz.
Os exemplos são tantos que desafiam a intuição. O ator Will Smith escreveu em sua biografia que ficar famoso é incrível. Ser famoso tem seus prós e contras. Deixar de ser famoso é deprimente. A quantidade de fama faz pouca diferença. Ir de um Zé Ninguém a um quase famoso cria uma imensa disparidade entre o que você esperava que sua vida fosse e o que ela se tornou. E o mesmo vale para o caminho inverso, rumo à obscuridade. Mas ser famoso apenas atende às expectativas. A tenista Naomi Osaka afirmou ter chegado a um ponto em sua carreira em que vencer um torneio não lhe trazia felicidade alguma. Era mais uma espécie de alívio, disse. Harry Truman, um comerciante fracassado, fazendeiro fracassado, minerador de zinco fracassado, perfurador de poços fracassado e senador com o rabo preso a empresários locais no Missouri, foi quase universalmente achincalhado ao assumir a presidência dos Estados Unidos após a morte de Roosevelt. Estaríamos faltando com a franqueza neste grave momento se não admitíssemos a grande disparidade entre a experiência de Truman e as responsabilidades lançadas sobre seus ombros, disse o Washington Post. Para muitos, não era apenas que o maior de todos os homens tivesse perecido, mas que o menor de todos, ou, em todo caso, o menos provável dos homens, tivesse assumido seu lugar. Escreveu David McCall. Hoje, Truman é com frequência considerado pelos historiadores um dos 10 melhores presidentes de todos os tempos, muitas vezes à frente de Roosevelt. Creio que, ao menos em parte, isso se deve ao fato de as expectativas em relação às capacidades de Truman serem tão baixas que as eventuais qualidades de liderança exibidas por ele surpreenderem a todos. Um pequeno sucesso era uma vitória, um grande sucesso parecia um milagre. As circunstâncias não fazem muita diferença nesses casos. O que produz a emoção é a grande discrepância entre as expectativas e a realidade. Quando pensamos as coisas nesses termos, percebemos como as expectativas são poderosas. Elas podem fazer uma celebridade se sentir péssima e uma família carente se sentir ótima. É extraordinário. Todo mundo, em toda parte, o que quer que faça, está apenas em busca de algum espaço entre as expectativas e a realidade. Mas é muito fácil não ver nada disso. Peter Kaufman, diretor executivo da Gleaner, é uma das pessoas mais inteligentes que existem por aí, escreveu certa vez. Tendemos a tomar todas as precauções para proteger nossos bens materiais porque sabemos quanto custam. Mas, ao mesmo tempo, negligenciamos coisas muito mais preciosas porque não vêm com uma etiqueta de preço. O verdadeiro valor de coisas como nossa visão, nossos relacionamentos ou nossa liberdade pode permanecer oculto por não envolver troca de dinheiro. Uau! O mesmo se dá com as expectativas, que são fáceis de ignorar porque não vêm com uma etiqueta de preço. Mas nossa felicidade depende inteiramente das expectativas. A impressão de seu chefe sobre sua carreira depende delas. A confiança do consumidor depende delas. O que movimenta o mercado de ações depende delas. Então, por que prestamos tão pouca atenção a elas? Investimos muito esforço para tentar melhorar nossos rendimentos, habilidades e capacidade de antever o futuro, o que é tudo muito louvável e merecedor de nossa atenção. Mas, por outro lado, negligenciamos quase completamente as expectativas, sobretudo quando se trata de administrá-la com o mesmo esforço que investimos para mudar nossas circunstâncias. Imagine uma vida em que quase tudo melhora, mas você nunca aprecia porque suas expectativas aumentam tão rapidamente quanto as circunstâncias mudam. É aterrorizante, quase tão ruim quanto um mundo onde nada melhora. O Senhor parece extremamente feliz e satisfeito. Qual o segredo para levar uma vida feliz? Perguntaram a Charlie Munger, então com 98 anos de idade. Munger respondeu: a primeira regra para uma vida feliz é baixar as expectativas. Se você tem expectativas irreais, vai se sentir miserável a vida inteira.
É preciso ter expectativas razoáveis e aceitar com certa dose de estoicismo o que a vida lhe dá, tanto as coisas boas como as ruins, conforme ocorrem. Meu amigo Brent tem uma teoria parecida em relação ao casamento. Só funciona quando ambos querem ajudar um ao outro sem esperar nada em troca. Se os dois lados de um casal agirem assim, ficarão agradavelmente surpresos. Esses pequenos conselhos são mais fáceis de dar do que de seguir. Costumo ter dificuldade para distinguir as altas expectativas da motivação. E ter expectativas baixas demais muitas vezes nos dá a sensação de que estamos desistindo e minimizando o nosso potencial. A única maneira de contornar isso talvez seja admitir duas coisas. Uma é o lembrete constante de que a riqueza e a felicidade formam uma equação com duas partes. O que você tem e o que você espera precisa ter. Quando nos damos conta de que cada parte é igualmente importante, percebemos que a atenção exagerada que damos a ter mais e a atenção ínfima que damos a administrar nossas expectativas fazem pouco sentido, sobretudo porque as expectativas são algo muito mais passível de controle. A outra é compreender como se dá o jogo de expectativas. Trata-se de um jogo mental, com frequência absurdo e excruciante, que todo mundo é obrigado a jogar. Assim, devemos ter consciência de suas regras e estratégias. Funciona assim. Você imagina querer o progresso, tanto para si como para o mundo. Mas, na maior parte do tempo, não é isso que quer de verdade. O que você quer é sentir uma diferença entre o que esperava e o que na realidade aconteceu. E o lado da expectativa nessa equação é não só importante, como muitas vezes mais passível de controle do que as circunstâncias em que você se encontra. A seguir, um dos assuntos mais complicados do mundo, a cabeça das pessoas. E assim finalizamos mais uma história maravilhosa. Eu amei essa parte desse livro. Voltamos em breve com mais uma história. Abraço!